Olá a todos, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos e essa é a nossa segunda videoaula de SketchUp. Então, na nossa primeira aula, o que nós fizemos foi fazer uma introdução do programa, vendo como funciona a interface, algumas ferramentas, porque a partir daí nós vamos chegar, né, no nosso produto final, que é o projeto de uma casa. Agora, na segunda aula, o que nós vamos fazer é relembrar alguns comandos e utilizar novas ferramentas para que a gente consiga avançar no projeto da nossa casinha. Então, agora de início, o que a gente pode reparar aqui na tela é que eu fiz 3 formas geométricas, com a ferramenta de retângulo, a ferramenta de círculo e o triângulo eu utilizei a ferramenta de linha, como a gente já explicou um pouco na primeira aula. Então, para a gente conseguir ter o modelo tridimensional, o que nós fazemos é utilizar a ferramenta Push-Pull. Então, a gente clicando nessa ferramenta, ou então ativando através da tecla P, a gente consegue ativar a ferramenta. Eu estou me locomovendo no programa utilizando o scroll do mouse. Então, utilizando o scroll do mouse, eu consigo fazer esse tipo de movimentação. E se eu utilizar o scroll do mouse juntamente com a tecla Shift, eu consigo me locomover horizontalmente e verticalmente pela tela. Ao posicionar a ferramenta Push-Pull acima dessas formas geométricas, o que a gente pode reparar é que essas formas ficam achuradas, digamos assim. E isso serve para nos mostrar qual que é o campo de atuação da ferramenta. Então eu estou com a ferramenta acima do retângulo, o retângulo está todo achuradinho, todo com esse destaque, digamos assim, né? Se eu clicar com o botão do mouse, com o botão esquerdo do mouse e movimentar o meu mouse para cima ou para baixo, o que a gente pode notar é que essa forma geométrica que antes era 2D passa a ser tridimensional. Se eu locomover para cima, ele vai subindo, né? E se eu locomover para baixo, ele vai descendo. Então, por exemplo, esse retângulo vai ter 2 metros de altura. Como esse modelo, que é só para exemplo, está em centímetros, o que eu tenho que fazer é deixar ele com 200 centímetros, que corresponde a 2 metros. Para que a gente consiga fazer isso com exatidão, o que a gente faz é utilizar dessa opção, dessa guia distância, porque vocês podem reparar que ao movimentar o mouse, ela vai se modificando simultaneamente. E isso nos diz basicamente a nossa alteração na forma. Então, como eu quero 2 metros de altura, o que eu vou fazer é simplesmente utilizar do meu teclado. Eu vou digitar 200, porque esse modelo está em centímetros, corresponde a 2 metros, e Enter. Voilá, nós temos um retângulo com 2 metros de altura. Se a gente quisesse com 3, era só a gente fazer com 300, com 4 a gente colocava 400 e por aí vai. Para a gente conseguir replicar essa altura para outra forma, o que nós fazemos é bastante simples. O SketchUp ele tem como se fosse uma memória da ferramenta Push-Pull. Então, para eu conseguir ter a mesma altura que eu obtive no retângulo, eu posso acionar a ferramenta com duplo clique acima dessa forma circular. Pronto, eu tenho a mesma altura que eu tinha na primeira forma. Agora nós temos o triângulo. O triângulo ele tem uma peculiaridade que ele é o diferentão aqui na nossa imagem, na nossa tela. Ele tem essa face acinzentada. Isso ocorre porque o SketchUp trabalha com faces, uma face positiva e uma face negativa, e a melhor forma para explicar isso é a gente repetir a mesma ação que nós fizemos sobre o círculo. Eu vou dar um duplo clique no triângulo para ele ter a mesma altura dos demais. Vocês podem reparar que não deu certo. E não deu certo basicamente porque o triângulo estava com a face invertida. Geralmente a gente sempre utiliza a face branca para que a gente consiga ter o resultado melhor, para que a gente consiga evitar esse tipo de falha, esse tipo de acontecimento, digamos assim, né?
E indo adiante agora que a gente já explicou as faces, a ferramenta Push-Pull, ela funciona de forma bastante livre. Então aqui nós temos um retângulo, clicando nas faces do retângulo e arrastando com o mouse, eu consigo fazer modificações na forma dessa geometria, né? Então aqui nós temos um cilindro, né? Agora, e quando eu clico e arrasto para cima, eu consigo ir modificando a altura dele. O mesmo vale para o triângulo. Quando eu vou clicando na face, eu consigo fazer essas modificações. Se eu utilizo a ferramenta juntamente com a tecla Ctrl, eu vou criar uma nova extrusão, digamos assim. Então agora, olhem para vocês verem. Ativei a ferramenta Ctrl, a minha ferramenta está com esse maisinho. Agora eu vou ativar a ferramenta. Agora ele criou uma nova face, uma nova forma a partir dessa que eu já tinha anteriormente. Então a gente pode perceber essa diferença da seguinte forma. Eu vou levantar um pouquinho aqui, então vocês podem reparar o que aconteceu. Eu levantei um pouquinho essa face, a gente ficou com esse vão. Vou dar o Ctrl Z. Agora eu vou utilizar com a ferramenta Ctrl acionada. Então eu estou levantando a face, só que a gente não fica com aquele vão, a gente mantém a face antiga e cria uma nova. Então é basicamente essas, né, as funções da ferramenta Push-Pull. Agora eu vou entrar no nosso arquivo com a planta da casa e vamos dar continuidade para subir as paredes. Então espera um pouquinho, já volto. Olá novamente, voltei. Então, nós temos o modelo aqui da nossa casa. Para quem não tem esse modelo, para quem não assistiu a primeira aula, vocês podem solicitar para a gente aqui no nosso Instagram, que a gente envia para vocês. Então, nós temos as formas já prontas das paredes que nós fizemos na primeira aula. O que nós vamos fazer é utilizar daquela ferramenta Push-Pull para conseguir subir essas paredes. A primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é inverter as faces. Ela está toda na face cinza. Eu vou selecionar as faces com a tecla Ctrl acionada, porque eu consigo ir somando, né, a minha seleção. Então, eu vou selecionar todas as faces com a tecla Ctrl e vocês vão fazendo o mesmo. É coisa rápida, menos de um segundo. Então aqui, estou selecionando as faces, inclusive as da janela, tá bom? É super importante que a gente faça isso em todas as nossas formas. Feito isso, nós já temos todas elas selecionadas. Vamos clicar com o botão direito do mouse e inverter faces. Pronto, temos todas as faces brancas. O pé direito da nossa casa tem 3 metros de altura. Então o que nós vamos fazer acionar a tecla Push-Pull, a ferramenta, né? Igual eu fiz no nosso exemplo. Eu acionei com o atalho P, mas vocês podem acionar pelo ícone também. A gente dá um clique na forma, movimenta o mouse, né, para cima e para baixo, e a gente consegue ver essa alteração na nossa forma, igual nós fizemos anteriormente. Para a gente subir as paredes, o que nós vamos fazer é o seguinte, vou dar um ESC, a gente vai utilizar a ferramenta, só que com o Ctrl acionado, porque assim não ocorre o risco da gente ter a nossa parede da nossa forma, né, com a parte de baixo oca, sem a parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, que vamos ver, eu vou tirar a ferramenta Ctrl, eu vou levantar, vamos ver, vou levantar essa face. Levantei essa face, quando a gente rotaciona o nosso modelo, olha para vocês verem, eu tenho essa parte de baixo oca. Então, para isso não acontecer, dê um Ctrl ESC, né? A gente vai utilizar a ferramenta com a tecla Ctrl acionada. Então, a nossa casa tem 3 metros, o pé direito. Então, eu vou levantar, digitar 3, na verdade, né? Esse modelo está em metros. 3, pronto. Tenho 3 metros nessa forma. Eu vou replicar essa ação para todas as outras formas, com exceção das janelas.
Então, como é um procedimento mecânico, eu já volto com todas elas prontas, tirando a janela. E vocês vão fazendo o mesmo para a gente conseguir ir acompanhando, né? Pronto, já fiz em todas as paredes, né? Todas as formas retangulares, menos a janela. A janela, o que a gente vai fazer é o seguinte: com a tecla Ctrl acionada, nós vamos dar o clique na forma e nós vamos levantar essa forma na altura que a janela vai ser colocada. Então a janela vai ser colocada a 1,10 m. Então, devido a isso, nós vamos digitar 1,1. Pronto. Feito isso, né? Agora o que a gente vai fazer é separar o tamanho, a altura da janela. Então a janela vai ter, por exemplo, ela vai ter 1,20 m. Então com a ferramenta, com a tecla Ctrl acionada, eu vou dar um clique, vou levantar, digitar 1,2, 1,20 m, né? Pronto. O que a gente vai fazer agora para terminar essa janela é ativar a ferramenta nessa última face que restou e encostar o nosso mouse, a nossa setinha nessas arestas que tem 3 metros, porque assim a gente consegue igualar a altura dessa última forma. Então eu encostei, dei o clique, pronto, tá igualado. O próximo passo é bastante simples. A gente vem selecionar, clica nessas faces que nós criamos, né? Delete, cliquei, delete, pronto. Nós temos o espaçamento da nossa janela. Então, o que a gente vai fazer para a próxima é a mesma coisa. Com a ferramenta Ctrl, 1,10 m, 1,1. Com a ferramenta Ctrl, agora para a gente replicar aquela altura de 1,20 m, a gente pode só encostar na aresta e clicar, porque ela consegue copiar essa altura da outra forma. E para o restante da parede, o que a gente faz é a mesma coisa. Com a ferramenta Ctrl, encosta na aresta, clica, pronto. Selecionar, clicamos na forma, delete, clicamos na forma, delete. E assim a gente vai fazendo em todas as janelas. Eu vou voltar aqui para a gente terminar só o da janela do banheiro. Como é um procedimento mecânico, vocês podem ir caminhando agora. Então eu já volto. Pronto, eu já fiz em todas as janelas. Todas as janelas já estão com o espaço delimitado, com exceção da do banheiro. A do banheiro é uma janela mais alta. Então o que a gente faz é o mesmo procedimento, só que com altura diferente. Então com a ferramenta, com a tecla Ctrl, eu ativo a ferramenta sobre a face. A altura dessa janela é de 1,80 m, então eu coloco 1,8, Enter. A janela do banheiro tem 60 centímetros de altura, então com a ferramenta Ctrl eu coloco 0,6, né, que é a altura da janela, e agora eu só encosto nessa extremidade, nessa extremidade que tem a altura ideal de 3 metros, para a gente conseguir igualar. Diferentemente do que a gente fez com as outras janelas, agora eu vou utilizar outra ferramenta para conseguir apagar essa forma que sobrou. Dessa vez eu vou utilizar a própria ferramenta de push-pull. O que eu vou fazer? Eu dou um clique na forma, só que aí agora o que eu faço é arrastar a forma até o final, até encostar na face, como vocês podem reparar na tela. Ao encostar na face, eu dou um clique, eu dou um simples clique, pronto, desapareceu. Então vocês podem apagar essa forma que vocês não vão precisar, né, já que a janela vai entrar no lugar, das duas formas que eu expliquei. Ao terminar de fazer isso tudo que nós fizemos com as paredes, é super importante que a gente apague essas linhas que vão sobrando, porque assim a gente consegue ter um desenho mais limpo e fica bem melhor para o desenvolvimento do nosso projeto. Então, para a gente apagar, a gente pode clicar nessa linha que sobrou, delete, pronto, apaguei. Ou então vocês podem utilizar da ferramenta borracha, ou então o atalho E de Erase, né?
perdoe o inglês, que eu não sou, não sou muito bom em outras línguas, né? Dessa forma a gente clica nessas linhas que sobraram e a gente consegue ir apagando. Então, agora fica o dever de casa para vocês, apagar todas essas linhas que sobrou, essas linhas externas, né? E internas também, como essas aqui da frente. E a gente volta na nossa terceira aula. Muito obrigado a todos e um forte abraço.